Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas não fisicamente é físico? Não, a diferença não é física, é funcional. É funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se fosse uma fiação que ali não funciona. Se a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não se encontram. Como se alguns circuitos estivessem desativados. Exatamente. Caramba! Então, por exemplo, quando... E olha quem fez Mas isso... tem umas outras que a gente não tem, que estão ligadas ou não? O resto é igual? O resto é igual. Tá? Então, o que acontece? Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. O quê? Em 2001, que é o Ricardo Oliveira e o Jorge Mol Neto. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, exatamente, a ressonância magnética funcional em psicopatas e não psicopatas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá, de 20 psicopatas de sistema penitenciário, fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Aquilo, e botava assim, iam sucedendo cenas. Uma criança sendo estuprada, depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam, o sistema límbico, o sistema emocional, reagia com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava? Não mudava. Pelo contrário, quanto mais dantescas as coisas, acendia uma área que lembrava o prazer para as pessoas, quase um orgasmo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você tem a resposta. Você assistiu o Minority Report? Sim. Que era uma polícia que previa... Que o cara ia fazer um crime. Que ia fazer um crime. Se a gente consegue mapear que um cara é um psicopata, a gente pode prender ele antes de fazer alguma coisa? Ou deixar ele sob vigilância ou não? Isso seria ideal. Por exemplo... Não pode. Não existe. Né? Não existe isso. Quer dizer, eu acho que as coisas estão tão doidas porque as pessoas estão sendo presas por crimes que não cometeram. Né? Que supostamente irão cometer. Eu acho que, novamente, a ficção vai antecipar um futuro. Que vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Eu acho que essas pessoas que fazem essas ficções... Elas têm alguma conexão com essas nuvens, com essas nuvens de informação. Porque, na verdade, nós humanos não inventamos nada. Para mim, o conhecimento humano está nessas grandes nuvens que armazenam conhecimento. Não precisa nada. Hoje os provedores armazenam a informação de toda a humanidade. Você sabe onde está o teu provedor? Não faço ideia. Onde ele está armazenando? Pode ser na Rússia, pode ser fazer um caminho, na China, pode ser em qualquer lugar. E por que não teria isso para o conhecimento humano? Platão dizia exatamente isso que você falou. Ideias, né? O mundo das ideias é que é verdadeiro. Esse é o mundo das ideias. E também tem essa coisa do medo de coisas que a gente... Por que meu filho tem medo de uma cobra se ele nunca viu uma cobra? Entendeu? Se isso é passado, vem dos antepassados, é genético? Aí você tem a coisa... Você vai ter que levar ou por uma questão religiosa, de reencarnação, quem acredita, ou então do tal do inconsciente coletivo. Entendi. Que o Jung falava muito, né? Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA. Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Você lembra? O Enéas? Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Aquele cara... com ele? Tive na UERJ. Era rápida a aula, né? Não. Meu nome é Enéas! Eu vou te dizer uma coisa. Ele era genial, né? Gênio. Assim, as pessoas ficam com a lembrança daquela coisa meio esquisita, Nióbio, né? Porque foi um grande professor e um gênio. E ele dizia assim, os senhores... Que ele dava aula assim. Os senhores imaginam um pedacinho da hélice do DNA, quantos milhões de informação tem? Pra você ter uma ideia, um pedacinho de um bracinho do DNA
tinha mais ou menos o correspondente de informação a 10 mil livros, de mais ou menos 500 folhas. Isso é um cálculo. Se você for ver uns vídeos antigos do Enéas, você vai chegar a isso. E ele dizia assim, vocês acham que a gente precisa dessa informação toda? Isso já está arquivado na humanidade, né? Isso é uma... como se fosse uma programação. A gente vem com muita informação que nem a gente sabe de onde vem. Faz sentido. Né? Tem um designer do universo, eu chamo Deus de designer do universo, que eu acho genial. Eu acho ele um cara genial. Mas eu acho que ele cometeu um erro. E um dia eu quero falar com ele, assim, diretamente. Que é o suor e o... Pra que a gente sua? Não, do tipo assim... Por que os outros animais são todos programadinhos? Vem com um programa que roda direitinho. Por exemplo, o polvo. Sei. O polvo vive no máximo 360, 365 dias. Sabia disso? Sabia disso, o polvo. Não. Eu também não sabia disso. Fiquei pesquisando. Um ano, praticamente. Um ano, é a média. O polvo, ele vive uma vida absolutamente solitária. Aí, quando mais ou menos ele está completando ali uns 8 meses, ele acasala, tá? Ele acabou de acasalar, ele meio que adoece, ele fica escondido, ele gera os filhotes, dá à luz aos filhotes, ele cuida até os filhotes estarem em condições de viver sozinho. Acabou daquilo, ele entra em degeneração e ele sai dessa toca para ser comido pelos tubarões. Caramba! É só para isso, ele vive para isso. Para passar seu genes. E muitas espécies vivem para isso mesmo. Os pinguins, né, que ficam ali chocando. É tudo um compromisso de fazer a vida passar. Só que tem que nós, como mamíferos, o designer falou assim, não, esses aí eu acho que eles têm condições de fazer o script. Eu vou deixar uma programação básica, que é a programação... De passar o gene também. De passar, mas eu vou deixar eles criarem um pouquinho. E nesse deixar criar, a gente faz muita besteira. Total, né? Total. Fala, Lene. Presente inútil. Ih, esqueci do presente, já engatou no papo aqui. Ana, você trouxe o presente? Eu trouxe, peraí. Nossa, obrigado, Lene. Vamos lá. Trouxe 2 coisas. Eu trouxe, tá aqui, que podia quebrar, eu trouxe em plástico bolha, né? Que é um pinguim aqui, ó. Exato. Pinguim de geladeira. Olha, tá todo zoado? Tá todo zoado. Olha aqui, Lene. Todo, tá vendo? Porque ele é antigo, né, meu filho? Isso é do tempo da mas vovó. É bonitão. Tá, ele é do tempo de vovó, entendeu? Sabe que eu tenho um pinguim de geladeira que é o pinguim do Batman mesmo. Aquele mesmo? pinguim, E olha que coisa louca, né? Isso aí, a minha avó tinha em cima das geladeiras, nós tínhamos o pinguim. E eu levei muito tempo para entender por que o pinguim ficava na geladeira. Eu fui entender com uns 6 anos quando tive uma aula que tinha pinguim na Antártica. Aí eu associei que era por causa do frio, que o troço gelava. Depois que eu percebi aquilo, eu falei, caramba, eu adoro pinguim. Aí comecei a pesquisar a vida dos pinguins. Aí depois me apaixonei por pinguim. Por quê? Por causa da série Batman, que tinha o vilão pinguim, que andava daquele jeitinho que eu adorava. Né? Então e era uma coisa que, tipo assim, ninguém podia mexer ou quebrar os pinguins da vovó. Aí o que acontecia? Quando a gente abria a porta da geladeira, quem caía aquilo era minha avó tinha vários. Sim. Então quem quebrasse estava de castigo, não ganhava presente. Então eu me lembro que toda vez que caía um pinguim eu fazia assim, não fui eu. Eu lembro que eu já vi em alguma matéria, não sei se eu tô falando bobagem, que muita gente mata pinguim porque o pinguim aparece na praia, ele já vai colocar no meio do gelo o pinguim pra não morrer, e aí o pinguim morre. Ai, tadinho. Não, tem gente, tem. No isopor. No isopor. Tá confundindo com cerveja, Então o pinguim tem uma história pra mim que remonta a essa época de extrema felicidade. Eu fui uma criança muito feliz. Você já foi numa pinguineira? Não. É um cheiro, é um fedor. É mesmo? Fui lá fui descendo, né, a Patagônia e tem lá perto da Terra do Fogo tinha uma pinguineira. É um cheiro de peixe podre deles mesmo. Cara, é um cheiro muito forte, muito forte. É mesmo. Porque é muito pinguim com peixe, com resto de peixe que não sei o que. Eles pegam, né, pra alimentar e chocam. E o bebê pinguim é peludo, parece bonitinho, um ursinho assim. Mas é bonitinho, muito né? bonitinho. Eu gosto muito de pinguim. Né? Mas a gente começou falando então da mente. Vamos lá. O que a gente sabe mais sobre a mente do ser humano? A gente sabe onde que está, como fazer para sofrer menos, para ter mais alegria,
é sempre uma coisa química. Eu vi, você falou de imagem, eu tava vendo umas imagens de sinapses, eu acho que se ligando, né? Sinapse. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí! E entra no nosso link que tá aqui na descrição.